Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pode Ser. Hoje eu quero pedir novamente que você compartilhe todo o conteúdo do nosso canal. Esse segundo episódio vai falar sobre um assunto muito interessante que é para conhecer o Conselho de Pastores. Provavelmente na sua cidade deve existir algum Conselho de Pastores, mas hoje nós vamos falar sobre o Conselho de Pastores aqui da cidade de Uberlândia. Quero agradecer também todos os nossos apoiadores, começando pelo Diário do Cerrado. Também fazer aqui uma propaganda do curso de EAD, de pós-graduação, da Universidade Mackenzie, que está com 20% de desconto. Agradecer também às Óticas Mary, que está dando 50% de desconto na segunda armação dos seus óculos. E agradecer também à Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que nos concede gentilmente esse espaço para gravarmos aqui o podcast Pode Ser. Finalmente, então, quero apresentar aqui os meus convidados de hoje, os convidados do podcast Pode Ser, que são os pastores que fazem parte da diretoria do Conselho de Pastores de Uberlândia. Então, temos aqui o presidente, pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo. Pastor Fernando Souza, seja bem-vindo também. Pastor Marco Aurélio. E eu quero começar, então, o podcast com aquelas perguntas básicas, elementares. O que é o Conselho de Pastores e como o Conselho de Pastores surgiu aqui na cidade de Uberlândia? O Conselho de Pastor surgiu há 34 anos, atrás, em 1988, com os nossos célebres anciãos, que hoje estão com a gente, quase todos estão com a gente, e ele surgiu com o intuito de unir os pastores da cidade de Uberlândia para compartilharem aquilo que Deus tem falado ao coração de cada um deles, os desafios, colocar na mesa os desafios de cada um, como cada um tem vencido aquilo que Deus tem colocado diante deles, e compartilhar, edificar a vida uns dos outros, fortalecer uns aos outros e animar cada um ao outro, porque os nossos problemas, as nossas dificuldades são muito semelhantes, então a gente aprende uns com as histórias dos outros. Que bom. E aí, pastor Fernando, o Conselho de Pastores? Eu vejo, como o Ronaldo citou bem, 34 anos, nós continuamos com a mesma essência, com o mesmo desafio de trazer pastores, de compartilhar as nossas dificuldades e, consequentemente, agregar. Eu acho que essa unidade, esse companheirismo, esse andar juntos, o próprio Jesus, ele estimula seus discípulos a trabalhar no reino andando juntos, Então, 34 anos passaram, muitas coisas mudaram, os pastores novos chegaram, mas a essência permanece a mesma, para a glória do Senhor Jesus, E é interessante, Rodrigo, que essa essência que o Fernando está dizendo, ela é tão boa que dentro da história do Compass, que começou com os nossos irmãos, Ari Skates, Paulo Júnior, e tantos outros que têm também a sua importância, eu estou citando dois, mas são vários outros colegas nossos do Compass hoje. O Compass ele continua na mesma trajetória de integridade, de parceria, de proporcionar aos pastores essa oportunidade, esse ambiente de cuidado, de cuidar um do outro, de poder caminhar juntos, de ministrar na vida do outro. O Compass ele tem essas características. Ótimo. Bom, vocês estão vendo aí que os três pastores estão uniformizados, Uniforme aí, a camiseta da Marcha para Jesus. Mas eu gostaria que vocês falassem assim, porque a gente vê o Compass muito inclusivo. O Compass é muito democrático, aberto, são vários pastores de várias denominações. E eu gostaria que vocês se apresentassem, qual igreja vocês pertencem, como vocês chegaram no Compass. Vamos fazer o retorno aqui pelo Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio. Okay. Eu sou o Marco Aurélio, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Estou no Compass desde 2012. Na verdade, eu tive uma passagem anterior, mas foi um ano. Depois eu mudei para outra cidade, fiquei 4 anos fora e voltei em 2012. E de 2012 para cá eu estou frequente no Compass.
Eu não me lembro quem me chamou, mas eu me lembro que na época que eu voltei para Uberlândia, o Compaz ele se reunia ainda ali na Avenida Brasil, na Igreja Metodista. Inclusive o pastor Edson Borges, acho que era presidente na época. Então tinha assim, um movimento muito bacana de vários pastores, e eu fiquei sabendo da reunião e comecei a participar, estou até hoje. Bacana. E o pastor Fernando? Eu sou o pastor Fernando Souza, sou pastor da Primeira Igreja Batista Independente, né? É um presbiteriano, um batista, vinde a mim. Nós compartilhamos da mesma fé, do mesmo espírito, do mesmo sentimento. O Compaz não tem a preocupação de trabalhar doutrinas, mas o coração, a saúde espiritual, emocional de cada pastor, como também a sua família, né? Conheci o Compaz por intermédio do Marco Aurélio. Marco Aurélio não só pastor, mas professor de teologia, e a partir daí nós criamos uma relação boa, sadia. Me convidou para fazer parte desse grupo, né? E tem me edificado muito. Você citou a nossa camisa uniformizada, mas eu acho que hoje nós não somos apenas uniformizados pela vestimenta, mas pelo coração, né? Nós andamos com o mesmo sentimento, e isso é riquíssimo para nós. Aí uma coisa bacana do Compaz é esse respeito que a gente tem um pelos outros, e acaba que a gente também forma um vínculo de amizade muito legal, tá? Né? Nós viajamos, né, recentemente juntos, e foi um momento muito gostoso da gente compartilhar as nossas dores, tanto ministeriais quanto até pessoais, e também da gente compartilhar o conhecimento da palavra, né, a visão que cada um tem, mas sempre respeitando cada um o seu. Eu sou o Ronaldo Azevedo, né, sou do Ministério Vinde a Mim. Eu frequentei o Compaz muitos anos atrás, nos anos 2000. Depois, até devido ao trabalho, eu não consegui participar mais. Agora, mais recentemente, 2018, 2019, também a convite do pastor Marco Aurélio, que é um agregador de pessoas, né, e tem esse dom de agregar e de incentivar os pastores, de cuidar dos pastores. Isso é uma coisa muito bacana que a gente tem dentro do Compaz. E eu venho participando. O ano passado eu comecei a participar da diretoria, né? E esse ano, né, o ano retrasado, comecei a participar da diretoria, e esse ano, no ano passado, fui eleito presidente para assumir esse ano. E pela misericórdia do Senhor, né, e com esses homens aqui, fica fácil a gente andar, né? Bacana. Irmãos, a gente tem uma curiosidade dessa proposta, do propósito, aliás, do Conselho de Pastores na cidade de Uberlândia. E quais são os maiores desafios? O senhor citou uma palavra aí, que é agregar. Quais são os maiores desafios para a gente agregar, para vocês, como conselho, agregar o maior número de pastores? Porque a gente sabe que os pastores apacentam o rebanho, mas muitas vezes têm dificuldade de serem apacentados, de serem cuidados. E esse apoio, esse auxílio que o Conselho oferece a essa classe de irmãos, de obreiros da igreja, qual que é o maior desafio para agregar pastores, fazer com que eles estejam ali? Eu sei que tem o café semanal, toda terça-feira de manhã, né? Se a gente pegar todas as semanas do ano, não sei se vocês fazem todas, mas nós sabemos que um ano tem 52 semanas. Então, oferecer tantos cafés assim todas as manhãs é um desafio. Então, qual que é o maior desafio para agregar os pastores? O maior desafio é o pastor conhecer o Compaz. O que é o Compaz? Para que serve? Como que eu posso usar o Compaz, usufruir do Compaz, mas também contribuir com o Compaz? Porque sempre vai ser uma troca, sempre. Alguém que está muito bem, né, e alguém que também não está tão bem, que vai precisar. Então, fazer com que o pastor conheça isso. Muitas vezes nós ouvimos falar, no passado, e às vezes recentemente, de que o Compaz era um grupo de pessoas de igrejas grandes, né, é um grupo fechado, é uma panela. E quando a pessoa entra dentro do Compaz, ela vê que não tem nada disso, nada disso. Nem é de igrejas grandes, né, tem pessoas pastores de igrejas grandes, mas tem de igrejas pequenas, como a minha, né, do pastor Marco Aurélio, pastor Fernando. Somos igrejas relativamente pequenas, né? Mas tem pastores de igrejas grandes também. Então, e todos se ajudam no mesmo nível, Entendi. Né?
entendeu? Então, esse é o grande desafio. Conhecer o Compass, ir no Compass, participar e começar a se envolver. Né? Rodrigo, acho que um outro desafio também que eu percebo na nossa caminhada enquanto Compass é que os pastores eles precisam entender, ou deveriam, que eles não precisam andar sozinhos. Não precisa. Existe um grupo de pastores, que hoje é o Compass, que está ali justamente para andar junto. Porque nós sabemos que andar sozinho é difícil. Existem muitas demandas que vão sobrecarregando o pastor e que, em algum momento, ele precisa de um amigo. Ele precisa abrir o coração, ele precisa ser ministrado. E uma das propostas do Compass é essa. É um grupo de amigos que andam juntos. E, como o Ronaldo também disse, independente do tamanho da igreja. E uma coisa interessante que eu vejo no Compass também, o Compass é um local onde todo mundo pode trabalhar. Hoje eu não estou na diretoria do Compass, mas sempre procuro ajudar o Compass de alguma forma. Isso, todos os pastores que queiram trabalhar, que queiram contribuir, têm aí o espaço aberto no Compass para ajudar. Excelente. Bob Russell ele tem um livro chamado O Líder de Ouro. E nesse livro ele tem um capítulo que vai falar o seguinte: se você chegou ao topo sozinho, algum erro você cometeu na caminhada. Né? E é interessante isso porque Marco Aurélio citou bem, né, o Ronaldo é o presidente, eu sou tesoureiro, e digamos que o Marco Aurélio seria o agregado. Mas, na verdade, é um agregado tão valioso que não precisou da eleição ou da patente para trabalhar. Né? O coração disposto a servir é como quem diz, né, em que eu posso ser útil. E o Compass ele tem esse efeito agregador, porque todos nós precisamos de água. Né? Nós temos cada um tem o seu balde, mas onde é a cisterna mais próxima, onde é a cisterna mais funda? E o Compass é isso. O Compass, na verdade, é o conjunto de pastores em que, a partir dos seus instrumentos, da sua experiência, da sua vida, ela pode agregar em outras pessoas. Eu mesmo passei por um período muito difícil na minha vida, no meu ministério, e achando eu que sozinho, né, como o Bob Russell ele mesmo condena isso, achei que eu seria a minha própria fonte inspiradora. Há poucos dias atrás eu liguei para um pastor amigo nosso para participar do Compass. E ele falou que não podia porque já tinha uma agenda para as 8 horas da manhã daquele dia. E eu perguntei para ele, por que não você utilizar aquele primeiro dia, a primeira hora do seu dia para você? Ao invés de você dar para alguém, você tirar para você e você se alimentar. O fato é que essa conversa acabou convencendo a ele ir. E ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava precisando realmente daquele momento. E foi interessante que foi um dia em que foi numa igreja pequena, onde a pastora ministrou uma palavra simples, porém poderosa, e aquela palavra trouxe um renovo para a vida dele, para o ministério dele, e, consequentemente, as ovelhas bebem daquele balde de água que ele tem para carregar. E de onde foi que saiu esse balde de água? De uma cisterna, né? Do Compass. É desse conselho de pastores, é dessa comunhão de amigos, que a gente não precisa dos títulos para a gente estar juntos, para a gente trabalhar, entende? É realmente oferecer algo que você possa agregar na vida desse colega. Lembrando que, falando do Marco Aurélio, ele faz parte do Conselho Consultivo, né, que são dos ex-presidentes, e qual, quando a gente precisa, a gente busca a sabedoria deles para nos ajudar nos momentos difíceis do Compass. Né? Eu fico pensando aqui, com essas respostas que vocês deram, sobre os desafios do Compass, e fico tentando assim, imaginar o quanto vocês se esforçam e o que fica como se fosse uma recompensa ou algo que vocês carregam com vocês pelo serviço prestado. Porque é um serviço voluntário, é um trabalho que vocês deixam um pouco o ministério de vocês para ir auxiliar outros pastores. E, às vezes, até alguns que não querem ou não entendem que não precisam desse auxílio, e vocês estão indo atrás. Por isso, eu gostaria que vocês falassem como que é o ambiente no Compass, nessas reuniões, nos seus eventos, em vista que vocês possuem ali pastores de diferentes denominações, diferentes linhas teológicas, e diferentes também contextos de vida.
Como é que é o ambiente no Compass para quem nunca foi na reunião? Vamos supor que a gente use esse programa também para outros pastores assistirem e se sentirem convidados a participar. Como é que é o ambiente do Compass? Ele é um ambiente super receptivo, amável, acolhedor. Qualquer pastor que chegar lá, ele vai se sentir abraçado, aceito, né? Independente de ministério, de tamanho, de conhecimento, de tudo. Porque foi assim comigo, tenho certeza que foi assim com o pastor Fernando, o Marco Aurélio na época dele. E sempre foi assim, sempre foi assim. Falar assim, mas então lá é o lugar perfeito. Não, tem os desafios, não é o lugar perfeito, como nenhum lugar é. Mas é esse ambiente que o pastor que chegar lá hoje vai encontrar. Entendeu? Um lugar de acolhimento. E se ele estiver cansado, sobrecarregado, e triste, alguma coisa, lá é o lugar certo. Porque a hora que eu chegar para o pastor Marco Aurélio chorando, ele vai ter uma empatia grande comigo, né? Assim mesmo o pastor Fernando. Por quê? Porque eles também vivem essa situação, ou já viveram. Entendeu? Então, isso é muito legal, muito comum isso acontecer. Né? Como o Fernando citou o exemplo desse pastor aí. Né? Ouviu uma palavra de uma pastora de uma igreja pequena e foi edificado. Isso é uma constante. Não tem como, você falou da gente fazer essa obra voluntária, não tem como você dar alguma coisa e você não receber. Então, assim, a gente está dando, sim. É o princípio do reino. É o princípio do reino. Se você doa, você vai receber com certeza. E isso tem acontecido e sempre vai acontecer. E assim, Rodrigo, interessante que o Compass, ele não está preocupado com a doutrina da igreja. Respeita, o Compass respeita isso. O Compass, ele volta toda a sua atenção para o pastor da igreja, ou para a pastora, né? Para que haja essa comunhão, essa relação, porque é um conselho de pastores. Como você mesmo disse, temos ali igrejas com visões teológicas extremamente diferentes. Mas isso a gente deixa, né, para lá e nós vamos cuidar daquele pastor que está pastoreando aquela igreja e tal, caminhar com ele com a gente e vai bem. O cuidado é com a pessoa. A pessoa humano. Do pastor. É com o ser humano pastor. A igreja, se tem problema na igreja, e ele, com a igreja lá, com a sua liderança, com o seu presbitério, lá eles se resolvem. Entendeu? Se chamar alguém do Compass, aí é um convite, é uma outra coisa. Como amigo, nós podemos ir lá, fazer um conselho aqui, gente, vamos lá ajudar o pastor, tudo bem, mas se nós formos convidados. Fora isso, a cidade ficou sabendo que aquela igreja está com um problema. O Compass não interfere. O Compass é cuidado de pastores. Entendeu? Excelente. Você falou dos desafios, né, do Ministério do Compass. Eu acho que, como assim, qualquer outro ministério, tem os desafios. Em Mateus 28, Jesus ele vai chamar a atenção para a gente pregar o Evangelho, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer, e eis que estarei sempre convosco. Então, a essência desse ir é ter a certeza que o Senhor está conosco. E essa certeza nós temos no Compass. Então, assim, você participa de algumas reuniões. A gente ouviu há poucos dias o comentário do pastor que ministrou lá, e ele falou sobre... ele ouvia no Compass e depois ele ministrava na igreja, ele pregava na igreja que ele ouvia no Compass. Então, como o Marco Aurélio e o Ronaldo colocou bem, nós não interferimos na doutrina da igreja, mas nós influenciamos. Uhum. Né? Influenciamos aonde? Na mente? Não, no coração do pastor. Né? Essa convicção de que nós estamos andando em unidade é o que tem nos abençoado. Nós podemos dizer, hoje o Compass é abençoado, hoje o Compass tem o que dar. Né? Hoje o Compass ele pode oferecer algo para acrescentar nas igrejas. Na vida do pastor, consequentemente, vai repassar para as ovelhas. Então, o pastor que chega desanimado, cansado, ele está ali, você falou sobre os cafés 52 semanas, vezes por ano, né? Mas vamos pensar o pastor que ministra 4 vezes, 5 vezes na semana, ou até colegas nossos que ministram de segunda a segunda. Né? Então, aí vai ser 365 ministrações do ano. Chega um dia que ele fala, e agora? Né? Então, assim, o Compass ele acaba sendo essa fonte inspiradora, ela acaba sendo essa fonte apoiadora, e o pastor ele vai chegar na sua igreja, mesmo tendo os seus dogmas, mesmo tendo as suas doutrinas, ele tem um coração Compass. E esse coração Compass vai agregar muito na sua igreja. Então, assim, esse alcance que é invisível,
mas ao mesmo tempo acaba sendo visível e forte, né? Porque de uma forma sutil você leva um pouco do compás, né? Você leva um pouquinho daquela igreja, daquela ministração, daquele louvor. Nós temos um exemplo de um irmão que cantou em um dia nosso café, ele fez o louvor com o violão sozinho, ele no violão, e esse irmão marcou a nossa vida. E quando a gente vai falar sobre ele, não lembra o nome dele, mas lembra aquele irmão que tocou aquela canção, aquele violão. Então, assim, são momentos que impactam a vida do líder e, consequentemente, ele vai replicar na sua igreja, né? Um aspecto importante que eu lembrei aqui também, Rodrigo, que um conselho de pastores estruturado, ele é tão importante numa cidade que ele quebra aquela ideia de que nós, pastores, somos concorrentes uns dos outros. Por quê? Porque isso é uma realidade em Uberlândia. Nós pregamos nas igrejas uns dos outros. Então nós temos essa relação de pregar na igreja do colega, de chamar o colega para pregar na nossa igreja com muita tranquilidade. Assim, é normal para nós em Uberlândia a gente ter essa interação entre nós. Interessante que vocês falam de unidade, e unidade é algo que é muito pregado, mas pouco vivido. Uhum. E a unidade ela tem que começar pelo líder. Então, como é que vai ter unidade se não há relacionamento, se não há vínculo, se não há diálogo, né? E o Compass, eu creio que proporciona isso também na cidade de Uberlândia. Qual que é o contexto do Compass para a cidade? Como é que a cidade vê o Conselho de Pastores? Como é que a cidade interpreta? Quando eu falo cidade, obviamente, nós temos que olhar para o setor público, né? A gente tem várias áreas da cidade que sabem que existe um conselho de pastores. Como que a cidade vê o conselho de pastores? Como é que está a imagem do pastor a partir do conselho, né? Porque são quantas igrejas, quantos pastores tem na cidade de Uberlândia? Vocês têm mais ou menos esses dados? Quantas igrejas, quantos pastores? E como que a cidade enxerga os pastores a partir do conselho? Eu vou falar do dado numérico, o Ronaldo pode falar sobre a impressão que o Compass passa para a cidade. Existe uma estatística da UFO, já um pouco antiga, de que em Uberlândia existam aproximadamente 1.000 igrejas e 3.000 pastores. Eu acredito que esse número já passou disso. E, então, assim, é claro que o Compass não agrega todos esses pastores, mas um dos propósitos do Compass é agregar o máximo, ou como o presidente fala muito isso para nós, tentar agregar todos os pastores. Então, nós somos milhares de pastores nessa cidade. Isso. Então, o Compass, hoje, ele é muito reconhecido e valorizado na cidade. Eu assumi esse ano, né? Então, muitas entidades, conselhos, e às vezes até empresas, sempre estão buscando no pastor uma referência, né, para fazer uma oração, por uma inauguração, por uma abertura, por um culto, por alguma coisa, nós somos convidados, ou seja, nós somos referência. E quando você vai nos lugares, no comércio, nos eventos, nós estamos sempre sendo chamados para orar. Às vezes uma pessoa que você nem conhece, perde um ente querido, os pastores são chamados para lá para orar, às vezes a pessoa nem é cristã. Pô, tem um pastor, pastor, você pode ir lá orar para a gente? Então, nessas pequenas coisas também, a gente vai vendo o tanto que o pastor é valorizado e reconhecido na cidade. Lógico que, como toda profissão, né, apesar de pastor não ser uma profissão, mas toda profissão tem os bons, né, e tem aqueles que deixam a desejar, né? Mas, de modo geral, o pastor é muito reconhecido e valorizado na nossa cidade. E o Compass tem uma contribuição muito grande com relação a isso. É bom lembrar também, Ronaldo, que o Compass ele é uma instituição também. Ele tem CNPJ, e como outras entidades de classe, OAB e tantas outras, em vários momentos o Compass também ele é convidado para participar de reuniões administrativas em relação à prefeitura municipal e outros órgãos também públicos, com assento, com voz. O Compass tem essa credibilidade aqui em Uberlândia. Já participei de algumas reuniões, o Ronaldo provavelmente participará, porque eles veem no Compass uma representatividade importante. Vale salientar também que quando você vai em algum desses eventos, né, que é convidado, geralmente é a diretoria que vai representando o Compass.
os pastores vão representando suas igrejas, né? Se ele vai em alguma reunião, algum encontro, ele representa a sua pessoa ou a sua igreja. Em nosso caso, quando o Compaz ele é convidado, a diretoria que foi eleita por outros pastores, por outros colegas, que vê em nós referências, não só de pastores, mas referência administrativa, consequentemente estão apoiando a nossa ida a esses eventos. Então, assim, por mais que o Compaz seja uma instituição onde agrega pastores, né, existe um grupo menor onde vai representar a casa do Compaz, né? E aí esse grupo menor já está há um tempo de caminhada, já conhece a linguagem do Compaz. É interessante que todos os anos nós temos a eleição, mas sempre permanece alguém, ou quando não permanece, faz da forma brilhante como o Ronaldo fez, que mesmo que o grupo de diretoria só tenha 7, ele agrega mais. Nós temos, acho que quase 15, né? Nós temos que contar, nós temos 14 pastores, ou seja, ele consegue dobrar o número de pastores e envolver todos nesse grupo, né? Ou seja, por mais que não tenha o título, mas tem aquela função, tem aquela importância. Voltando a falar do Marco Aurélio que está aqui conosco aqui, por mais que ele hoje não faz parte da diretoria, mas é uma voz que é importante para nós. E diga-se de passagem, o Marco Aurélio já foi presidente, já foi vogal, o que mais? Pai, secretário, servo, né? Quando eu conheci ele era secretário. E não importa em que posição você está. Né? Ou seja, eu estou num time, eu quero jogar. A minha camisa é essa. Foi aquilo que nós falamos no início, né? Nós somos uniformizados aqui pelo evento que nós iremos apresentar e nós iremos participar daqui a outros dias. Mas dentro de nós existe um outro uniforme, né? Que esse uniforme a gente não tira nem para lavar. Né? Nós somos parceiros, nós somos amigos, né? Para a glória do Senhor Jesus, e essa unidade, essa caminhada é muito boa. Ótimo. Irmãos, vamos falar um pouquinho então das atividades do Compaz, né? Fala um pouquinho do café, os próximos eventos do Compaz. Eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir precisam conhecer as atividades do Compaz. Então, eu sei que existem atividades que são fixas, como o café, mas tem os eventos que acontecem anualmente e provavelmente deve ter algumas outras atividades. Eu estava conversando com a minha esposa e lá atrás, acho que em 2017, nós fomos numa confraternização do Compaz. E minha esposa que me lembrou, porque eu nem lembrava de ter ido uma confraternização. E ela, não, bem, você não lembra não, tal. Teve um churrasco e nós levamos ali a nossa contribuição e eu participei de uma confraternização do Compaz há muitos anos. Então fala um pouquinho desses eventos, por favor. Então, o Compaz, ele, para reunir os pastores, nós fazemos semanalmente o Café com Compaz, né, onde nós reunimos cada semana numa igreja diferente, onde o pastor anfitrião, né, normalmente ele ministra uma palavra, oferece o café, e lá a gente tem toda a nossa cerimonial, né, a palavra, os avisos, os assuntos que precisam ser discutidos. E isso acontece com a frequência, a gente praticamente dos 52 semanas do ano, umas 45, pelo menos, acho que a gente reúne, né, aproximadamente. A gente tem um outro evento grande, que é anual, que é a Marcha para Jesus, que depois nós vamos falar um pouquinho mais, né, e depois nós temos também o Resgate Uberlândia, né, que é no mês de aniversário de Uberlândia, a gente tira 31 dias de oração pela cidade, e no dia 31, no dia do aniversário, nós também reunimos a igreja num evento, num show, para a gente estar orando junto com a cidade de Uberlândia. Nós tivemos também o evento COT, né, há pouco em maio, né? Esse ano nós propomos fazer alguns outros eventos, né? O Fernando lembrou bem, nós trouxemos o pastor COT, né, para falar um pouco sobre libertação, que é uma área dele, e principalmente também sobre o cenário político, né, relacionado ao mundo espiritual. E a gente pretende esse ano, pelo menos, trazer mais uma pessoa de renome, para também contribuir com a nossa evolução e crescimento ministerial. Mas quais desses eventos são específicos para pastores? Quais são, e tem outras funções, quais são? Como que vocês dividem esses eventos? O café só? O café é para pastores. A Marcha para Jesus é para a igreja de Uberlândia, assim como o Resgate Uberlândia também é para a igreja. O evento COT
nós fizemos para pastores, mas também aproveitamos e fizemos para a igreja. Já que ele estava vindo, né, para os pastores, nós presenteamos a cidade com os conhecimentos dele. Então, tem essa questão aí. Porque o Compaz é um conselho de pastores, né, não é um conselho de igrejas. Né, mas aquilo que a gente pode também contribuir para as igrejas, a gente também procura fazer. Entendeu? Diga-se de passagem, o Café do Compaz é aberto também para missionários, para presbíteros, né? As esposas dos pastores vão, a liderança daquele pastor pode ir. Porque eu vejo que assim como o pastor se alimenta por aquela palavra, a sua liderança também. E, consequentemente, acaba influenciando. Como nós fizemos bem, o Ronaldo citou aí o evento do COT, né? Nós tivemos a terça-feira à noite com a igreja, né? Aberto para todos, nós tivemos um número bom de pessoas, né? De várias igrejas. Muitas igrejas cancelaram seus cultos nas terças para estarem lá. E no domingo, na quarta-feira pela manhã, nós fizemos apenas com os líderes e pastores. Também foi um outro evento que agregou muito, até pela quantidade de pastores que nós tínhamos. Então, a gente tem aquela visão de trabalhar o pastor, mas, consequentemente, atingir a igreja. Né? Esse é o foco do Compaz. Né? Marco Aurélio, fala um pouco sobre esses eventos que são abertos para a cidade de Uberlândia, como a Marcha para Jesus, o Resgate de Uberlândia. A gente vai falar especificamente da marcha, mas parece-me aqui que o senhor é o que está há mais tempo, né, fixo no Compaz, mais de 10 anos. Como é que tem sido esses eventos no decorrer de todos esses anos aí? São eventos desafiadores. Nesses anos que eu estou presente no Compaz, atuando, na maioria deles eu estava nos bastidores, participando. De alguns anos para cá que eu me envolvi mais na questão de ajudar na organização. Mas são dois eventos extremamente alegres, festivos e que movimentam tanto os pastores quanto as igrejas. Nós vamos ter a Marcha para Jesus agora no 9 de julho, e a gente está começando já estamos com as camisetas e começando já a divulgação. Isso é muito bom, porque eu falei aqui de envolvimento dos pastores, de unidade, mas é um momento também que nós proporcionamos à própria igreja da cidade essa unidade. E o tema, né, que está até na camiseta ali, é para que todos sejam um. Para que a igreja, nesses dois momentos, tanto na marcha quanto no resgate, ela possa demonstrar sua unidade através dela, sua fé, sua força. Então, são eventos que são prazerosos, dão muito trabalho. O presidente que o diga, né? Mas assim, a gente não somos só nós três que estamos executando, organizando, tem outras pessoas nos bastidores também. E assim, a gente faz com alegria, com muito prazer, e a gente sabe que a cidade ela é grandemente impactada por esses eventos. E ele tem esse impacto espiritual, né, que Sim. É muito poderoso, a igreja unida, né, em oração, em proclamação do evangelho aqui na cidade, né, as orações, né, contra as principados, as potestades do mundo espiritual da maldade. Isso tem um impacto para toda a cidade, não só para os cristãos, né? E isso é uma bênção para a cidade, é um presente mesmo que o Compaz proporciona para a cidade de Uberlândia. E um detalhe, Ronaldo, é que nesse sentido de fazer esses eventos, o Compaz ele conta com as igrejas. É um conselho de pastores e que conta com a parceria das igrejas. E em todos os anos, graças a Deus e as igrejas que nós temos parceiras, aos pastores, elas nunca falharam, né? Então, as igrejas, nesses dois momentos, elas se prontificam e a gente consegue aí levantar os custos, os valores. E esse ano, né, o desafio é maior do que nos anos anteriores, mas nós sabemos que nós podemos contar aí com a parceria de grandes igrejas e de pequenas igrejas também, porque quando somos tudo aí, a gente consegue alcançar o objetivo. É interessante que nesse tempo de Compaz, eu tenho 5 anos morando em Uberlândia, né? Eu sou baiano, né? E tenho 5 anos aqui. Nesse tempo de Compaz, a gente percebe que mesmo na pandemia não houve uma interrupção na marcha. Eu lembro que em 2020, né, que foi o primeiro ano da pandemia, teve o circuito, mas o circuito cada um aí no seu carro, né, bastante realmente restrito, fechado, mas teve.
O ano passado, ainda na pandemia, nós fizemos também dentro dos carros, mas a gente conseguiu um palco, né? Nós tivemos a Zaf Borba, tivemos algumas igrejas e assim conseguimos um espaço maior, onde cada família ficou no seu carro e pôde participar do evento, que foi muito bom. Esse ano nós temos uma liberdade um pouco maior de estar realmente aglomerada, agora não tem mais como segurar, mas o fato é que a igreja ela tem sido imponente na cidade, né? A marcha tem esse efeito de trazer a participação da igreja, e como é importante no reino do Espírito essa participação, essa ação. Nós não fazemos ideia, nós não conseguimos mensurar o impacto que uma pessoa causa estendendo suas mãos aos céus e orando para a cidade. Agora imagina só 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil pessoas reunidas num lugar só, declarando que é a cidade do Senhor Jesus, né? Então, o efeito que essa marcha causa, nós estamos conversando sobre isso, nós só vamos mensurar a dimensão da marcha depois que ela acontecer. São eventos públicos? Sim. Públicos. Sim. Abertos, não paga nada. Paga nada. Não. Todos podem participar. Todos. E diga-se de passagem, como o Marco Aurélio mencionou bem, né, nós não temos nenhum apoio do governo, né? A igreja está unida. Eu digo isso como tesoureiro, eu digo isso com muita alegria. Assim, a gente vê que vem os desafios, mas a gente não vê como oneração, né? A gente vê como bênção, ou seja, está vindo mais uma conta aí que Deus vai pagar, né? Claro que não, a gente fala que Deus vai pagar, não seria nenhuma ação irresponsável, não, de forma nenhuma, mas é mais uma porta que Deus está abrindo, é isso que acontece conosco. Para a glória do Senhor Jesus, nós podemos dizer que a igreja de Uberlândia, a igreja do Senhor nessa cidade, está bancando a marcha para Jesus. Pastor, o senhor disse aí que não há nenhum investimento público nos eventos do Compass, mesmo eles sendo um presente para a cidade. É aquele ditado, né? Se não puder ajudar, também não atrapalha. O órgão público, ele ajuda e não atrapalha, ou tem alguma dificuldade, ou o Compass tem encontrado portas abertas para realizar seus eventos no decorrer desses anos? Eu prefiro dizer que as portas são abertas da igreja, né? Então, nós estamos contando com o recurso que nós temos, né? Então, na verdade, nós não podemos dizer que a porta é aberta ou fechada porque nós não fomos lá. Não, eu falo licenças, sim, locais, sim. isso não tem problema. Não, nós temos apoio total. É bem burocrático, né? Desafiador, porque vai, volta, mas sim, para qualquer um. Porque público, é externo, né? Tem rua, tem as suas exigências, mas assim, nada que venha a ser peso para o Compass, né? Na verdade, o que a gente percebe é que o que o município cobra é aquilo que é necessário. Entendi. O que é exigido necessário. Esse ano nós iremos ousar um pouco mais, nós estaremos com um trio, né? O impacto que ele irá causar é um impacto grande, né? Segundo a informação, é que esse trio ele tem um poder de alcançar 50 mil pessoas, então vamos pensar aí que pelo menos um raio de 5 quilômetros é alcançado pelo som desse trio, então tem as precauções, né? Tem as ressalvas realmente para você agregar pessoas. A gente não tem esse número específico de quantas pessoas, a gente imagina que será um pouco menor, mas sabendo que precisa ter essa preocupação. Porém, é aquilo que a gente frisa, né? Deus ele tem encaminhado tudo, tem aberto as portas, né? Será um momento assim de bênção, um momento glorioso. Nós já estamos vivendo isso nos bastidores, né? As portas abertas do céu para nossas vidas. Então a gente pode dizer que a igreja está agindo, está trabalhando. Então, bora falar dessa marcha. Vamos falar, Jesus, né? Essa marcha, ela acontece em muitas cidades pelo Brasil. Eu entreguei minha vida a Cristo em 1996. Desde 96 que eu participo de Marcha para Jesus, que eu vejo Marcha para Jesus, e nós estamos em 2022. Como será a Marcha para Jesus em Uberlândia em 2022, pastor Ronaldo? Você viu que nós contratamos um baiano, né? Para fazer a Marcha para Jesus, né? Para fazer festa. Sabe fazer festa. O Senhor enviou para vocês. O Fernando está trazendo para nós aí esse trio que ele acabou de falar, que vai ser uma novidade em termos de Marcha para Jesus. Porque o trio vai acompanhar toda a marcha, ou seja, desde o início, né? Em vez de ter aquele palco, né? Nós vamos começar no trio, né? E esse trio tem um grande alcance, como ele falou, e nós vamos percorrer ali do estacionamento do estádio Parque Sabiá, vamos ali pela Anselmo Alves dos Santos, até a última rotatória próxima ao centro administrativo, e ali nós vamos orar
pela nossa cidade, proclamar o nome do Senhor Jesus ali naquele lugar. A marcha, então, vai ficar restrita ao estacionamento Parque Sabiá e à Avenida Anselmo Alves dos Santos. Isso. Então, se a pessoa quiser encontrar a marcha para Jesus, No estádio. são esses dois locais, saída e chegada, estacionamento Parque Sabiá, Exatamente. e o trecho onde ela vai passar esse trio elétrico aí, é monstruoso, né? Porque 50 mil pessoas, 5 quilômetros de alcance, muita gente vai participar. Exatamente. Alguns querendo, outros não, mas É. vão participar. Sim. Então, a pessoa querendo encontrar a partir das 4 horas da tarde, estacionamento do Parque Sabiá e o trecho ali na Anselmo. Isso. Vocês têm expectativa do tempo que essa marcha vai durar? Ela vai durar 4 horas. 4 aproximadamente. 4 horas. Poxa, Nós então, podemos dizer que, assim, você falou de 4 horas, né? O nosso convite é para 3, né? Às 15 horas a gente começar a concentrar, né? Entendi. Então a 15 expectativa é que a gente possa passar dessas 4 horas, né? Entendi. Na verdade, assim, a gente entende que será um momento assim tão glorioso e tão bom que o estar lá vai ser algo que vai nos exigir mais tempo, né? Então, assim, a gente está imaginando aqui 4 horas, mas a gente tem quase certeza que vai passar um pouquinho mais, né? Pastores, para quem não conhece a marcha, o que tem na marcha, tirando a marcha? Tem louvor? O que tem na marcha? Só para o pessoal entender, essas 4 horas são divididas em 1 hora anterior ao início da marcha, a concentração, a marcha, que deve ser mais ou menos 1 hora, né? É mais ou menos 2 horas, né? E depois o pós-marcha, que é um momento também de louvor, né? E nós vamos ter bandas, algumas bandas, tanto no trajeto, tanto na concentração, quanto no trajeto, e também quando voltar para o início lá de onde saímos, nós vamos ter bandas lá tocando, e é um momento de muito louvor a Deus. É um testemunho para a cidade, né? Sim. A presença da igreja aqui em Uberlândia. Isso. E essa marcha, ela vai ser um pouco diferente das anteriores. No sentido, primeiro, o trio elétrico, né, que tá vindo aí para fazer uma marcha só, porque em anos anteriores nós não tínhamos esse trio poderoso aí, né? E a gente tinha 2, 3 trios, e aí cada um tocava uma música, cada um tinha uma palavra e tal. Agora estamos vendo uma marcha só. Por isso que, né, o nosso lema é para que todos sejam um, é um povo só. E também eu acho que é um momento que nós estamos vivendo no nosso país de nós nos posicionarmos quanto igreja, quanto tudo que está acontecendo, né, que nós estamos vendo aí, com relação à ideologia de gênero, com relação ao aborto, né, liberdade de expressão. Então, esse ano, a igreja precisa se posicionar, porque nós somos agentes políticos. Acabou aquela questão de nós não querermos mais se envolver com política, a igreja não se envolve, a igreja precisa se envolver. Porque o Senhor nos colocou nessa terra para fazermos a diferença. Agora, não posso deixar que políticos mal intencionados e pessoas mal intencionadas em várias esferas usem o seu poder para nos calar, para nós não podermos pregar o Evangelho, para nós não podermos educar os nossos filhos, né, e várias outras coisas. Então, é a hora da igreja se apresentar e falar: estamos aqui, há profeta nesse lugar aqui, há profeta nessa cidade. É uma defesa dos nossos princípios e valores. Sim. Exatamente. Eu queria fazer um adendo aqui, que é interessante que a maioria das pessoas que perguntam qual é a banda, né? Quem vai vir, quem é a atração, né? E eu gostaria de deixar claro aqui que a atração continua sendo Jesus. Amém. A banda que virá, nós não conhecemos, é a banda da igreja, né? Nós teremos aí a participação de 4 ministérios de igreja, e se você perguntar de que igreja, são das igrejas. Então, esse ano nós não teremos o nome físico, o nome humano que irá puxar a marcha, mas é o nome de Jesus, né? O que vai nos levar até a rua não é a banda A, B ou C, não é o cantor, não é o astro, né? É o nome de Jesus. Nós vamos lá por Jesus, nós vamos lá para Jesus. O que é que nós vamos ter na marcha, como colocou bem o Marco Aurélio? Nós vamos ter adoração, nós vamos ter oração, nós vamos ter proclamação do Evangelho. Então é um momento que nós vamos receber irmãos de várias denominações, pessoas que são cristãos, pessoas que não são cristãos, pessoas que são evangélicos, que não são evangélicos, até ateus, né? Nós estamos ali para receber pessoas. O reino de Deus, ele está presente,
né, está entre nós, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça da melhor forma. Então, nós estamos lá para receber as pessoas e proclamar que Jesus é o Senhor. Então, se existe algum motivo para que alguém vá para a marcha, que seja pelo nome de Jesus. É por isso que as portas estão abertas. Pastor Fernando, e natureza do Compass, muito inclusiva, as pessoas, os irmãos das cidades ao entorno podem vir também. Claro. Podem vir também, outros pastores, outras igrejas, podem participar da marcha, que há espaço para todo mundo. Há espaço para todo Perfeito. mundo. É um evento para a região, inclusive. Tá? Então, está aberto. Esses dias nós tivemos no Compass lá de Araguari, eu estou com contato com o pessoal de Patrocínio, outros irmãos tiveram contato com os pastores de Monte Alegre e Tuiutaba. Uberaba. Então não tem, é aberto para toda a região. Você hoje está nos vendo com camiseta azul aqui, mas nós temos as camisetas brancas também, né? E as brancas... Fale das camisetas, vamos falar sobre isso, como que eu posso adquirir essa camiseta, como que a gente pode ter acesso a essas camisetas, por favor, pastor. Eu vou falar das cores e o endereço vai ficar por conta do Marco Aurélio. Eu sou só o caixa, né? Tá bom. Quando alguém fala assim, você é o Judas? Não, eu sou o Esdras, né? Eu sou o administrador. Eu sou tesoureiro, né? Então é o seguinte, a diferença das cores não é para distinguir por questão de patente, não é porque o pastor ele vai vestir azul e as ovelhas o branco, mas é porque quando você vê aquele grande número de pessoas de branco, olhar para o seu lado e ver um pastor de azul, ali você pode encontrar um apoio, você vai ter oração, você vai ser recebido por aquele pastor, você pode entregar a sua vida a Jesus e procurar aquele pastor de azul durante a marcha para orar por você, pegar seu nome, né? Consequentemente endereçar você a uma igreja. Então a ideia da cor azul para as camisetas do pastor é para que possa ter um suporte maior para esses irmãos. E como adquirir? Então, tem duas formas. As camisetas dos pastores e pastoras, nós, o Compass, estamos administrando, eu estou à frente disso. Aí pode entrar em contato no meu WhatsApp, 992945487, e a gente vê o tamanho, quantidade, e eu faço o pedido dessas camisetas azuis. E as brancas, nós temos um parceiro, né, que está produzindo, na verdade ele produz tanto as azuis quanto as brancas, mas as camisetas brancas que serão para os membros das igrejas, tem um WhatsApp aí, Isso, presidente? O WhatsApp é o 34, né? 992580054. Nós vamos deixar os telefones aqui Sim. para as pessoas poderem ter esse acesso. O pastor, ele pode ver com a igreja dele quantas pessoas vão querer adquirir a camiseta e entrar em contato aí nesse WhatsApp, que ele vai ser atendido. É importante que peça o mais rápido possível, que nós Sim. temos uma data limite, né, para pedir as camisetas, até dia 20 agora de junho. Okay? Irmãos, estamos caminhando aqui para o final. Eu não sei se isso já foi discutido, já foi falado entre vocês, mas qual que é o maior sonho do Compass? Se vocês pudessem mensurar ou verbalizar aqui, qual que é o grande sonho do Compass daqui para frente, ou algo que sempre esteve assim a ser alcançado? Qual que é o maior sonho do Compass? Nós fizemos um planejamento estratégico esse ano e nós definimos qual é a visão do Compass. A visão do Compass é reunir todos os pastores de Uberlândia. Então, nós não sabemos se são 1000 hoje, né? Mas que sejam os 1000, ter 1000 pastores reunindo toda semana, se trocando ideias, se relacionando, se edificando um ao outro, 1000 pastores fortes, 1000 famílias de pastores fortes, e nós proclamando o Evangelho com poder e glória, né, que aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. E eu acho que é isso. Imagina o resultado de 1000 pastores num único lugar, com o mesmo propósito, o impacto que vai causar no reino do Espírito na nossa cidade. Então, a gente acaba concluindo no avivamento em Uberlândia. Imagina só o mover de Deus. A gente fala da diferença de estado, mas, na verdade, assim, eu sou muito bem recebido aqui em Minas. Nós nos sentimos em casa aqui.
E eu lembro que há 10, 15 anos atrás, na Bahia de Fora, a gente tinha Minas Gerais, nós temos Minas Gerais como referência de um celeiro de avivamento, né? Durante anos, veio de Minas Gerais pastores, né? Ministérios de louvor, ministrações, grandes congressos. Quantas vezes eu vim para Minas Gerais para participar de congresso? Então, assim, tudo culmina nessa unidade, nessa presença, nessa participação, e a gente continua no avivamento. E se a gente pensar com a macrovisão, é a partir desse avivamento que nós conseguimos pastorear o Brasil. Não é? As pessoas vêm de fora para beber em Uberlândia, ou mesmo as pessoas de fora conseguem beber de Uberlândia. Então, o avivamento ele é isso, ele é o derramado do Espírito Santo, onde vai alcançar, né? Chega um momento que a nossa jarra enche, né? E começa a transbordar, e aí como a gente falou sobre pequenas cidades próximas de Uberlândia, mas imagina as distantes também bebendo, né? A gente podia ver, por exemplo, no auge do Dia do Trono, né? A gente vê cidades do interior, lá do Nordeste, cantando nos seus cultos, né? E não só cantando, mas você realmente participando. Existe um documentário, um evento que o Dia do Trono fez no Nordeste, no sertão do Nordeste, e eles fizeram dali um palco, um momento de adoração, e a última canção cantada, ele faz menção à chuva. E eu falo isso até movido pelo Espírito, porque essa canção fechou com a chuva no Nordeste. E assim, quem conhece o Nordeste sabe que a chuva não é tão fácil, não é tão simples, né? Você vê aquele solo rachado, de repente começa a receber gotas de água, porque o ministério foi lá para adorar o Senhor, e enquanto adorava, o céu se abria. O Nordeste ele é muito devoto a santos, né, a entidades, e, consequentemente, isso bloqueia o reino do Espírito. E quando você chega a esse momento da unidade, você chega a esse avivamento, você consegue transbordar a ponto de derramar. No Brasil, eu estou até me limitando, mas vai chegar a América Latina, América do Sul e o mundo, né? Amém. Rodrigo, eu quero fazer referência aqui a alguns pastores. Eu citei 2, mas nós não podemos deixar de citá-los. Se eu esquecer algum pastor aqui, que ele se sinta assim honrado, que são os ex-presidentes do Compaz, que fazem parte do Conselho Consultivo, pastor Aris Keites, Paulo Júnior, bispo Carlos Henrique, pastor Edson Borges, me ajuda aí, gente. Carlos Henrique, Fernando Vilas Boas, pastor Valdir, apóstolo Anselmo, o Gálvaro Lúcio. O Gálvaro não fez parte na presidência, mas foi vice-presidente e extremamente atuante. Reverendo Luz, pastor Luz foi presidente do Compaz. Você. Eu passei pela presidência. Bispo Adalberto, se eu não me engano, um pastor do Brasil Jacir. Para Cristo, pastor Jacir, um pastor do Brasil para Cristo, pastor Edilson, se não foi presidente, foi um dos fundadores. O pastor Demerval, que esteve conosco, não foi presidente, mas parece que conhece o Compaz há muitos anos. Então, o Compaz, Rodrigo, ele tem uma história aí com tantos homens que realmente trabalharam, dedicaram, e hoje nós estamos colhendo aí os frutos desse trabalho deles, e também das mulheres, né? As mulheres que junto com os pastores, sempre atuaram muito, e hoje o Compaz... ele tem um braço, não é um outro Compaz, é um braço feminino das pastoras de unidade. São pastoras, membros do Compaz, mas que se reúnem entre elas lá e tem momentos de oração, de adoração, e tem sido bênção para a vida delas também. Então, assim, são muitos pastores. Se eu esqueci algum aqui, sinta-se honrado, sinta-se abençoado, e obrigado a vocês, pastores, que trouxeram o Compaz até agora, e nós estamos aí dando continuidade na pessoa do Ronaldo, que é um administrador de empresas extremamente competente. Ele tem dado ao Compaz, esqueci de um cara aqui que eu não poderia ter esquecido, pastor Daniel Durante, em memória. Pastor Daniel Durante, acho que a maioria da cidade conheceu, um homem assim que sempre foi presidente do Compaz e sempre se colocou à disposição. A gente às vezes não tinha uma reunião, alguém mancava na reunião. Pastor Daniel, podemos marcar a reunião da sua igreja? Pode marcar, pode ir lá. Um cara que
fez um trabalho fantástico. Pastora Thelma, esposa dele, que Deus possa abençoá-la. Então, uma família assim de servos. Gente, eu quero agradecê-los, agradecer ao Compass por participar desse segundo episódio do podcast Pode Ser. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para falar de outros assuntos ligados ao Compass, porque eu tenho certeza que esse programa, se não esclarece, acrescenta muito na ideia que outros pastores, líderes e muitos homens e mulheres de Deus que vão ser no futuro obreiros e podem participar. Então, vida longa ao Compass. O senhor quer falar? Quero, lembrei de mais 3 ex-presidentes, não posso deixar de citá-los. Vamos lá, vamos honrá-los. Pastor Humberto Dias, pastor Silvio Ferreira e pastor Silvio Moura. Okay? Ótimo, ótimo. Então, eu ia ficar devendo esses colegas, nós somos muito, muito amigos, não quero ficar devendo a eles, não. Está com a memória boa, né? Então, assim, quero agradecer muito aos irmãos. Espero que esse programa seja também uma contribuição à história do Compass, para que possa aí compartilhar. Então, assim, muito obrigado, pastor Marco Aurélio, o meu amado baiano, né, pastor Fernando, pastor Ronaldo Azevedo, nosso Ronaldo, amigo. Que é um dos irmãos que eu tive muita convivência já há algum tempo, né? Então, isso é muito importante para nós. Para você que acompanhou o podcast Pode Ser, muito obrigado. Eu espero que você clique aí no gostei. Peço também que você siga o nosso canal e o principal, compartilhe esse conteúdo para que todos saibam o suporte, o apoio, o auxílio que os pastores recebem através do Conselho de Pastores. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Um grande abraço.